mais um vídeo. Eu vou fazer esse vídeo aqui explicando um pouco melhor como que eu comecei no mundo da leitura, o porquê que eu comecei e como eu tenho vivido ultimamente com a leitura, né? Como tem sido o meu relacionamento com a leitura. Bom, para começar, tenho que contextualizar vocês de como que tudo isso começou. No final do ano passado, eu lembro que deu um start na minha cabeça de quando eu olhei no iPhone lá nas configurações que dá para você ver o tempo de tela e deu tipo quase 7 horas de uso, né? E uma boa parte desse tempo ele era gasto com rede social, Instagram, enfim, nada muito útil. Então aí eu comecei a pensar no que eu tava fazendo da minha vida, né? Que eu pensei, bom, eu não me pego escrevendo, nem lendo, e aí eu comecei a falar, pô, eu sou um analfabeto, basicamente, não lê, não escreve, é analfabeto, né? Só lê coisa na internet. Aí eu vi um vídeo do Eslen Delanogari que ele falava que quem lê tá muito à frente de quem não lê, né? Falei, bom, tenho que mudar alguma coisa, né? Tenho que fazer alguma coisa de interessante da minha vida. Então eu peguei, de começo eu desinstalei as redes sociais, tanto que tem um vídeo aqui meu no canal falando sobre isso. Desinstalei as redes sociais, tem me ajudado muito. Não voltei nem a instalar de novo, não me fez falta. Melhorou muito o meu tempo de qualidade. E, e aí, para trocar, né, esse tempo que eu usava nas redes sociais, eu precisava fazer alguma coisa de interessante também, não podia ficar morgando aí. Então eu peguei e comecei a ler. E aí eu lembro que eu falei pra minha esposa numa caminhada que a gente fez. Falei, ah, amor, vou começar a ler. E daí eu falei, o que que você acha de Dostoiévski? Aí ela falou que eu era louco, que era uma leitura muito difícil. Aí eu fui pesquisar mesmo, realmente é um escritor bem difícil de entender, mas não me deixei apegar por isso, né? Eu, inclusive, li primeiro um livro que eu já tinha comprado, é um Ponto Criativo. Não gostei muito dele, não é muito aqueles livros de autocuidado, de você, a sua própria criatividade, não sei o quê. Eu não gostei muito porque gira em torno de uma mesma coisa. Aí eu lembro que eu não tô com o livro agora, do primeiro que eu comprei, mas foi Lev Tolstói e foi bem legal. Era uma leitura muito difícil. Eu lembro que eu ficava pistola com os capítulos, que eles não acabavam. Eu começava a ler um capítulo e o capítulo tinha 10 páginas e eu achava aquilo um absurdo, porque eu tinha que ler um capítulo só em 2 dias, porque eu não tinha o costume. Eu sentia a sensação, quando eu começava a ler, de estar perdendo tempo, de que eu precisava. Como se eu quisesse ter uma dopamina rápida, assim, sabe? E daí, com o tempo, isso foi mudando, claro, mas no começo foi muito difícil. Então eu lia 2 páginas por dia, uma página por dia, e como era uma leitura muito difícil, né, uma literatura muito difícil, eu eu demorava muito para entender, eu tinha que voltar, então isso me desgastava bastante. Mas eu não deixei abalar por isso, não. Eu segui lendo, mesmo sem entender, eu até tive que ler de novo um livro lá, porque eu não lembrei. Chama De Quanta Terra Precisa um Homem. É muito bom, recomendo. Não para você começar, né? Nem eu, mas para você ler, para você entender sobre a vida é muito bom. Enfim, e o que isso tem mudado na minha vida, né? Hoje em dia. É o tempo que eu perdia no celular ou no computador, vendo vídeo do YouTube. Era muito inútil, né? Um tempo muito mal gasto. Hoje em dia já é um hábito um pouco mais tranquilo. Eu já consegui colocar na minha rotina a leitura. Ela já faz parte, tanto da minha como da minha esposa. A gente, em conjunto, decidiu desinstalar as redes sociais e isso tem melhorado muito. Nosso sono, a gente conversa mais, não fica cada um no seu canto mexendo no celular. O celular tem sido só uma ferramenta mesmo para se comunicar. E daí a gente, antes de dormir, lê, depois que acorda, lê no café. E recentemente a minha esposa adquiriu esse brinquedinho aqui, que é um Kindle, que isso é muito, muito interessante, muito legal pra gente que gosta de livro. Você tem que ficar comprando livro e às vezes os livros têm ficado caros ultimamente. Então, ela pagou, é usado, ela pagou bem mais barato que o preço original, é também um modelo mais antigo, mas é muito bom. O,
tem ajudado a gente, porque o preço é muito mais barato dos livros aqui. Enfim, eu recomendo, se você tem o costume de ler diariamente, isso aqui é muito bom, você pode levar para qualquer lugar. Ao invés de você levar um livro desse tamanho aqui, assim, você leva um tabletzinho pequenininho desse aqui. Voltando ao assunto, já que eu mostrei esse livro aqui, esse é o último livro que eu comprei. É um livro que eu queria ler já desde o começo, porque todo mundo fala muito bem desse livro. E só que os reviews que eu vi falavam que ele era muito difícil de entender. Aí eu falei, bom, deixa eu começar por livros menores, né? Aí eu tô só com um aqui que eu terminei esses dias. É um livro difícil também, mas é um livro menor, então eu me apego muito nisso. Livros menores eu tenho mais incentivo em ler, porque eu vou conseguir terminar mais rápido. Agora, que eu já adquiri esse costume de ler, eu tô conseguindo ler sem pressa, sem não entender o livro, livros maiores. Mas antes eu comecei por livros pequenos. Esse aqui é da biblioteca aqui da minha cidade, eu peguei semana passada, terminei ele rapidinho, em uns 10 dias mais ou menos. Tem só 80 páginas, mas é muito cativante, é um livro muito bom, que também fala sobre a vida de uma pessoa que gananciosa e tal, tudo mais, e morre sem levar nada. É muito interessante e é pequenininho, então, tipo assim, para você que está começando, eu recomendo muito. Vai ajudar bastante no começo da sua vida lendo. E daí você passa para livros maiores. Mas enfim, né? Para encerrar, para fechar tudo isso, eu acho que a leitura ela me ajudou a ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, porque a leitura exige isso, né? Você começa a ler e não é do dia para noite que você vai chegar no final do livro e você não lê assim, né? Você não vê já o desfecho da história. Você tem que ler, você tem que cria-se uma história, cria o personagem, cria um vínculo com aquilo. Por isso que é muito interessante. Eu acho que isso me ajudou muito a ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, esperar mais as coisas acontecerem, não só na leitura, né? Na vida em si, ser mais tranquilo aqui em casa. Então, eu acho que todo mundo tinha que ler. Eu acho que se você ler, principalmente leitura difícil, não pega um livrinho tipo assim, sabe aqueles livros de autoajuda? Pô, lê livro que te faz sair da zona de conforto, né? Essa é a palavra, sair da zona de conforto na leitura, porque te desafia, então, tipo, você se torna uma pessoa que fala melhor em público. Dá pra ver que eu não falo tão bem, porque, e isso que eu tô falando com a câmera, não tô falando com ninguém. Mas eu não falava muito bem, eu tinha mais dificuldade ainda de falar lendo livro. Eu falo um pouco melhor agora, tenho um vocabulário um pouquinho melhor. Claro, não é do nada e eu não fiquei bom, eu não tô bom. Eu só tô menos pior, porque eu era muito ruim escrevendo. Agora eu escrevo alguns roteiros para os vídeos. Então criando esse hábito meio analógico para sair um pouquinho do celular, sabe? Que nem o YouTube eu uso só para estudo ou os momentos que eu tenho de entretenimento, mas são curtos, eu não fico vendo bobeira no YouTube nem nada. Sempre tento tirar algo de bom disso, porque eu sentia que eu estava perdendo muito tempo da minha vida, principalmente numa fase que a gente é novo, tem bastante energia para gastar. Se a gente gastar energia com coisas erradas, é perda de tempo, né? Então, fica nesse vídeo aqui a recomendação de leia livros e livros que te tirem da zona de conforto. Leia livros difíceis. Eu recomendo ele começar por esse aqui, que é esse escritor que ele é um pouco mais fácil que Dostoiévski, por mais que sejam os dois russos e da mesma época, mas esse tem uma visão diferente do Dostoiévski, que eu acho mais fácil de ler. Então, fica aqui a minha recomendação de leitura e explicando um pouco como eu comecei nesse mundo e como tem me ajudado, né? E pode ajudar você. Então, comece o quanto antes aí, beleza? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar, é um canal pequeno. Então, espero que você tenha gostado. Até a próxima.